Talvez o maior problema da sua vida hoje não seja perseguição, falta de oração, inveja ou muito menos o diabo, mas sim, talvez o que esteja travando a sua vida hoje seja a sua necessidade de controlar tudo. Porque enquanto você tenta controlar cada detalhe, cada circunstância da sua vida, você tira o controle das mãos de Deus. E talvez esse vídeo aqui seja exatamente uma mensagem de Deus para dizer a você: filho, filha, para de tentar carregar tudo, para de tentar controlar tudo, até mesmo aquelas coisas que já deveriam estar nas minhas mãos. Porque existe uma guerra muito silenciosa, queridos, que não acontece do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Cada um de nós, e essa luta é entre confiar as nossas vidas a Deus ou tentar controlar, ter o controle de todas as circunstâncias à nossa volta. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, então vamos juntos, porque certamente você vai ser muito abençoado, abençoada. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes de adentrarmos propriamente ao vídeo, eu já quero te agradecer a você que é inscrito aqui nesse canal, você que é um apoiador, um patrocinador. Muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu coração, porque de certa forma eu me sinto muito abençoado quando cada um de vocês vem aqui, deixa um comentário, se inscreve, né? Deixa uma oferta, ou seja lá o que for, tá bom? Que Deus continue te abençoando e espero continuar também poder contribuir com a sua vida através de vídeos, através de reflexões, das palavras que a gente compartilha aqui. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa e te prospere cada vez mais. Mas vamos para o vídeo. Mas vamos lá, queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pontos a respeito do que provavelmente pode estar travando a sua vida, querido, querida, e te impedindo de acessar o novo de Deus, te impedindo, te atrapalhando, né, de viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Afinal de contas, a própria palavra do Senhor nos afirma, né? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Então, queridos, quando a gente vai para a palavra, nós vemos que o nosso Deus, ele é um Pai bondoso, que tem boas coisas e deseja nos entregar boas coisas. A pergunta para nós aqui é: por que é que mesmo Deus, dizendo isso na palavra, desejando isso a nosso respeito, por que é, queridos, que muitas vezes nós não acessamos essas boas coisas da parte de Deus? Por que é que muitas vezes as nossas vidas é uma vida travada, sabe? Poxa, muita dificuldade, a gente labuta tanto, luta tanto, né, para tentar romper e parece, né, a sensação é que a vida sempre está travada. Com você é assim também? Pois bem, queridos, eu quero trazer aqui alguns pontos para que eu e você venhamos olhar para esse lugar, queridos, né, para que realmente a gente venha entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, porque de fato nem tudo está no nosso controle. E o problema, queridos, que muito nos atrapalham é exatamente esse. Quando eu e você saímos do lugar que Deus nos colocou e tentamos adentrar o lugar que pertence a Deus. Que lugar é esse, Paulinho? Um lugar de controle, de governo do mundo, do universo, das circunstâncias, mas também das nossas vidas. E o primeiro ponto aqui que eu gostaria que você olhasse a respeito de controle, de entregar o controle nas mãos de Deus. Por quê, queridos? Porque, como diz o salmista lá no capítulo 37 do livro de Salmo, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Logo então, o primeiro ponto para nós aqui, queridos, é que o controle é uma falsa sensação de segurança. O controle, ele traz a nós uma falsa sensação de segurança. Quantas vezes, queridos, eu, você, nós achamos, né, que estávamos no controle das nossas vidas e tentamos controlar, sabe, as coisas minimamente ali, mas quando isso não acontece, quando as coisas fogem, né, à nossa mão, foge, sabe, ao nosso domínio, a gente se estressa, a gente cansa, a gente se fatiga, a gente muitas vezes, sabe, entra em depressão, ansiedade por falta de ter esse controle, quando na verdade
Nós, de fato, não temos o controle sobre as circunstâncias. Sim ou não, querido? Então, vocês vão ver que muita gente, e talvez esse seja o seu caso, a sua condição e situação, acha que ter o controle vai lhe trazer segurança, quando não vai. Porque a verdade é, queridos, que o excesso de controle, ele mais produz ansiedade e estresse do que segurança, do que paz. Não é verdade? Porque quando você tenta, estar no controle, sabe, do alinhamento dos planetas, do universo, do mundo, das estrelas, você nunca descansa, queridos. Você nunca tem paz, você nunca encontra, sabe, um lugar de refrigério. Por quê? Porque você sempre está tentando controlar, sabe, as mínimas coisas, os mínimos detalhes do nosso dia a dia, do nosso day by day, e isto é impossível. Então entenda aqui comigo, queridos, que quanto mais você tenta ou tentar, exercer controle sobre as coisas, sobre as situações e circunstâncias, mais cansado e cansada você vai ficar, mais estressado, mais ansioso. Porque no final das contas, eu e você, nós não fomos criados, sabe, para ter o controle de tudo. Nós fomos criados para depender de Deus. Ah, Paulinho, mas você está querendo dizer então que não tem nada que esteja no meu controle, no meu domínio? E porque Deus, disse lá no paraíso, lá no livro da Gênesis, Deus disse ao homem, multiplicai, governai sobre a terra. Ok, queridos, ok. De fato, existem situações que estão no nosso controle. Por exemplo, você vai tomar banho hoje? Sim ou não? Você já tomou banho? Sim ou não? Se sim, isso é algo que está no seu controle. Você já escovou os dentes hoje? Ou vai escovar? Isso é algo que está no seu controle. Agora, controle sobre, um exemplo aqui, tá? Sobre a Bolsa de Valores mundial. Está nas suas mãos? Não, só que quando você começa a querer prever essas coisas, você anda em ansiedade, sabe? Você anda em estresse, você entra numa zona, de preocupação a todo tempo. Entende? Então, de fato, quando eu estou falando aqui que, poxa, manter o controle, ele traz uma falsa sensação de segurança. E quando você, ou eu, ou nós, entramos nessa zona, sabe, a gente vai viver uma vida estressada. Eu não estou querendo dizer que você também vai abrir mão de tudo. Por quê? Porque as finanças da sua casa, da sua família, está no seu controle ou está no meu controle? Está no seu controle. Entende? A saúde mundial está no seu controle? Está no meu controle? Não, não está. Está no controle de quem? Dos governantes, os poderosos do mundo, no controle de Deus. Não é verdade? A economia mundial, guerra, está nas suas mãos? Não está. Porém, a pergunta aqui é, aquilo que está nas suas mãos, você tem controlado? Sim ou não? Esse é o primeiro ponto, sabe? E eu quero novamente, para a gente encerrar esse primeiro ponto, repetir aqui, queridos, esse seguinte pensamento que vai nos dizer que você não foi criado, sabe, criada para controlar tudo. Você foi criada para depender de Deus e não para carregar o peso todo, do mundo todo nas suas costas. Entende? Isso é muito frustrante, isso é cansativo. Deus não te criou para isso. Segundo ponto para nós aqui é o seguinte, queridos, é que quem controla demais nunca consegue descansar. É até engraçado eu falar disso porque nós temos alguns amigos, que eles são assim, não eles, mas uma pessoa dessa família é assim, quer ter o controle de tudo, sabe? Não, tem que ter o controle da alimentação dos filhos, tem que ter o controle do que as crianças estão assistindo, tem que ter o controle da hora de descanso, tem que ter o controle, sabe, da hora de tomar banho, tem que ter o controle, sabe, de tudo, quer controlar tudo, da saúde, disso e daquilo, só que essa pessoa, ela nunca descansa, queridos. De fato, o que eu estou falando para vocês aqui é verídico. Entende? É o tipo de pessoa que vive em ansiedade, que vive em estresse. Por quê? Porque quando bate uma crise de virose, que aqui na América, por exemplo, é comum, é normal, mudou a estação, vem uma virose do nada e pega todo mundo, essa pessoa ela entra em parafuso. Entende? Por quê? Porque era algo que não está no controle dela, mas ela acha que fazendo isso, fazendo aquilo, tal, blindando ali, botando as crianças dentro de uma bolha plástica, sabe? Vai proteger os filhos dela, das coisas intempéries deste mundo. E não vão, queridos. Vocês sabem muito bem disso. Então, vocês vão de concordar comigo e talvez essa seja você.
esse seja você, o tipo de pessoa que nunca descansa na vida. Porque mesmo dormindo, sabe, a sua mente, né, o seu cérebro está trabalhando. Não, mas amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar essa conta, o mês vai vencer, vai virar tal dia, a pessoa já está ansiosa aqui, né, para querer pagar e tal, aquelas coisas. Então você vai ver que existem pessoas que vivem um nível de estresse, de ansiedade total, que não conseguem descansar. Por quê? Porque elas ainda insistem em querer ter o controle de tudo e todas as coisas à sua volta, à sua vida. E isso é impossível. Então, eu e você precisamos entender, queridos, que tentar ou desejar, exigir ter o controle de tudo é uma prisão mental, é uma prisão emocional, na qual ninguém sai vivo dela, querido. Porque quando nós entramos nesse nível, sabe, de controle, a gente vive preocupado, sabe, poxa, o amanhã como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E o oposto de tudo isso, sabe o que é? É fé. É fé, porque a fé, ela nos diz o quê? Que já deu certo, queridos. De uma forma ou de outra já deu certo. É isso que o salmista Davi estava querendo nos ensinar aqui no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Sabe o que é engraçado? Que Davi, quando escreveu esse salmo, ele não era mais aquele jovem tocador, ele não era mais aquele pastorzinho de ovelhas. Davi, que escreveu esse salmo, já era um homem maduro, queridos. Já havia sido perseguido, traído, havia sido tentaram, né, tirar a vida dele, sabe? Fizeram de tudo contra ele. Mas de tudo que tentaram, Deus sempre mudava a sorte dele, dava um escape, dava um livramento, tornava em bênção aquilo que era maldição, sabe? Deus sempre havia operado um milagre na vida dele. Sabe para quê, queridos? Para cumprir a promessa que ele mesmo havia liberado sobre a vida de Davi. Então agora no Salmo 37:5 a gente vê Davi falando isso. Queridos, entrega o seu caminho ao Senhor e confia, porque até mesmo o mal que as pessoas, que o mundo, as circunstâncias intentarem fazer contra a sua vida, Deus vai torná-las em bom, em bem, em bênçãos para cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Você recebe essa palavra hoje aí, querido, sobre a sua vida, sua casa, sua família? Não importa o que tentarem fazer contra você, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, queridos. Porém, eu e você só vamos conseguir descansar quando nós, de fato, entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e confiarmos, porque isso é a fé. Fé não é você ter o controle, sabe, de tudo, das águas, das ondas, dos ventos, das tempestades. Fé é você obedecer a palavra do Senhor, vem Pedro, e você sair andando, não em cima das circunstâncias. Pensa nisso aqui, grava isso aqui, não em cima das circunstâncias, mas você andar, apesar das tempestades à sua volta, andar sobre a palavra de Deus a seu respeito. É isso, queridos. É como aquela metáfora, né? O passarinho, sabe, quando ele está pousado, descansando na galha, no galho de árvore, ele não está ali, sabe, descansando porque ele está confiando que o galho de árvore não vai quebrar. Pelo contrário, o passarinho está descansando ali porque ele está confiando nas asas dele. Se o galho quebrar, ele bate as asas e voa. Entende? No nosso caso aqui, essas asas, as asas que eu e você temos para confiar, são as asas do Espírito, queridos. São as asas do Senhor, porque se o nosso galho, aquilo que pode nos sustentar ali, quebrar, ainda assim a boa mão do Senhor vai nos sustentar, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Isso é muito forte. E o terceiro ponto para nós, qual que é? É que confiar em Deus não é passividade. Diferente de muita gente, que fala, que prega, sabe, que dissemina por aí, não, poxa, então eu vou entregar nas mãos do Senhor aqui, vou ficar sentado aqui na minha rede, deitado, e descansando. Não, não é isso, queridos. Confiar em Deus é você dar o passo, sabe, mesmo sem ter o caminho, mas você dá o passo porque Ele te mandou dar o passo. E se Ele te mandou, Ele é fiel, não apenas para sustentar o seu passo,
mas também para pôr o caminho, pôr a ponte, pôr a escada, o degrau, seja lá o que for, whatever in this matter. Entende? Não importa. Se ele falou, queridos, ele sustenta. Ele provê o necessário. Confiar em Deus, queridos, é como Moisés, junto com o povo de Israel, Mar Vermelho à frente, o exército de Faraó, né, o exército egípcio atrás querendo os destruir. Aí Moisés vai para Deus: Senhor, e agora o que nós fazemos? Vocês lembram qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, que tenho eu contigo, Moisés? O que você tem na mão? Toca nas águas, Moisés, porque as águas, o mar vai se abrir. Vocês estão entendendo, queridos? Então, confiar em Deus é isso. É você, mesmo não vendo circunstâncias, continue caminhando naquilo que Deus já te orientou. Isso é confiar em Deus, não é passividade. Não, eu orei, pedi o Senhor para me abrir uma porta, agora eu estou aqui dentro de casa, ó, meditando, esperando a porta se abrir. Não, queridos. Você orou a Deus, está confiando, agora você vai sair, vai entregar os seus currículos, vai fazer as suas ligações, vai fazer os seus contatos, sabe? Deus vai abrir a porta. É isso que é confiar em Deus. Porque verdadeiramente tem coisas que dependem de você, mas também tem coisas que dependem exclusivamente de Deus. Exemplo, já falei num dos nossos últimos vídeos, o abrir a porta, queridos, é responsabilidade de quem? É obra para quem fazer? Para você? Não, porque se fosse coisa sua, responsabilidade sua, você já teria feito. Mas então nós entendemos que o abrir a porta é compromisso, é obra, é responsabilidade de Deus. Agora, o entrar por essa porta é compromisso, responsabilidade, atitude de quem? De Deus. É sua. É sua porque Deus já não te deu duas pernas para você caminhar por dentro dessas portas. Então é isso, vocês estão entendendo como que crer em Deus, confiar em Deus, descansar em Deus, não é passividade, pelo contrário, é atitude em fé, sabe? É caminhar em fé naquilo que o Senhor já tem te orientado. Quarto e último ponto para a gente caminhar para o encerramento do nosso vídeo é que tentar ter o controle de tudo, queridos, rouba a sua paz. Nós já falamos aqui, né, no exemplo anterior, aqui no ponto 2, sabe, a respeito de pessoas que nunca conseguem descansar, vivem estressados, cabelo caindo, azia, sabe, burnout, né, uma série de doenças psicossomáticas, né, por conta de não descansarem em Deus, não confiarem, sabe, em Deus e tentarem manter o controle de tudo nas suas mãos. Isso não dá certo, queridos. Você nunca conseguiu e nunca vai conseguir isso, entende? Então, para a gente caminhar para o encerramento do nosso vídeo de hoje, talvez hoje Deus esteja apenas esperando uma decisão sua para mudar esse jogo, para mudar esse game. Não mais uma oração bonita, não mais um jejum, sabe, glorioso, e nem muito, né, nem mais, e nem mesmo, né, essa é a palavra, de uma performance espiritual, sabe? Mas talvez hoje Deus esteja esperando uma entrega, apenas isso. Talvez hoje Deus esteja, né, apenas esperando você dizer, apenas esperando, sabe, querendo, né, desejando ouvir você falar: Pai, eu cansei de tentar resolver tudo sozinho, por isso eu entrego, eu confio e eu descanso no Senhor. Assuma a direção da minha vida de uma vez por todas. Porque é isso, queridos, no dia e no momento em que você fizer essa oração e não apenas, sabe, entregar hoje, né, mas amanhã ficar ali, ó, cavucando, né, para ver se já está nascendo alguma coisa. É como aquela pessoa que plantou a semente hoje e amanhã ela já está ali, né, cavando a terra ali para ver se já está brotando alguma coisa. Na verdade, quando eu e você fazemos isso, nós estamos matando o crescimento dessa semente. Não é isso que Deus quer de nós, tá entendendo? Deus quer confiança total. Como disse o salmista Davi, e com experiência empírica, prática, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o tudo mais ele fará na sua vida. Você consegue hoje entregar e confiar a sua vida, os seus dias, a sua casa, a sua família, o seu futuro nas mãos do Senhor? Se você consegue, se você deseja, sabe, sair do controle e entregar de uma vez por todas, escreve aqui embaixo assim, ó: Deus, eu entrego todo o controle da minha vida em suas mãos. E descansa, queridos, descansa, porque certamente o tudo ele vai fazer na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Amém? Então é isso.
faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, queridos, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.